galerinha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que todos vocês estejam bem, na companhia do nosso amigo Jesus, dos seus coleguinhas, dos seus pais. E aí, prontos para mais uma história? Nós estamos na sequência de história que a professora está contando sobre as parábolas de Jesus. Como eu já falei lá na primeira parábola que eu contei, vou estar repetindo para vocês de novo. O que é parábolas? O que Jesus queria dizer quando ele falava em parábolas? Às vezes ele contava histórias sobre coisas da terra para nos ajudar a entender sobre as coisas do céu. Ele falava de coisas que a gente pode ver, que a gente pode tocar, para nos fazer entender as coisas do Espírito, as quais nós não podemos ver com os olhos e nem tocar com as nossas mãos. E esse tipo de histórias é que é chamado às vezes de parábolas. Podemos dizer que uma parábola é uma história terrena com significado celestial, ou que é uma história sobre as coisas que nós conhecemos, mas que tem um significado escondido. E às vezes, quando o Senhor Jesus contava uma parábola, as pessoas não entendiam o significado escondido ou celestial. Então, ele explicava o significado da sua história ou parábolas. E a história que eu vou contar para vocês hoje é a parábola O Semeador. Ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 13. E está escrito bem assim, ó. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E uma grande multidão se reuniram perto dele, de modo que outros num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que um semeador saiu a semear. Então, é essa a história que eu vou contar para vocês hoje. A história do semeador. Isto, essa história linda, maravilhosa. Então, quando Jesus contou essa história, ele queria explicar o que acontece com a palavra de Deus quando ela chega nos corações da pessoa. E o trabalho do semeador era o quê? Era espalhar as sementes pelo campo. E antes do semeador semear a semente, o que ele fazia? Ele pegava o arado e preparava o solo, o chão. Então, hoje em dia nós sabemos, né, quem mora no interior, mora lá nas fazendas, no sítio, sabe que hoje em dia tem os tratores, né, com seus arados mecânicos para poder arar, deixar a terra fofinha para poder plantar a semente. Mas na época de Jesus não havia maquinários, né? Não havia nada mecânico. Então, como que era utilizado o arado? Ou a pessoa ia com um instrumento de ferro, não, uma enxada, ia cavucando a terra, ou então usava o arado, que era um ferro assim, puxado por bois ou por cavalos. E, às vezes, os bois iam puxando na frente, né? E o semeador ia atrás, colocando já a semente dentro daquele solo fofinho que o arado tinha preparado. E o semeador andou pelo campo, com a sua mão cheias de semente, só que naquela terra aonde ele plantou a sua semente, crianças, tinham vários tipos de solo. Antigamente, né, até hoje em dia, em alguns lugares, às vezes a fazenda ou o sítio é na beira da estrada. Então o trator passaria arando
e pega um pouco do solo da beira da estrada. Então, quando o semeador jogou a sua semente, algumas delas caíram aonde? Na beira do caminho, no chão duro, e as pessoas pisaram nessa semente, né? Porque era caminho, então as pessoas passavam ali e acabavam apertando a semente no solo. Só que tinha olhinhos curiosos olhando aquelas sementes. Quem que era? Os passarinhos que vieram e comeram essa semente. Outra parte da semente que caiu em outro tipo de solo, que naquele solo também que o semeador plantou sua semente, tinha uma parte que era o quê? Cheia de pedregulhos. Então, essa semente que caiu no meio dos pedregulhos, elas chegaram a germinar, né? Caiu lá, começou a crescer, dar brotinho. Mas como não havia umidade, elas secaram e morreram. Por quê? Quando o sol quente veio, como elas por estar no meio das pedras, então elas não conseguiram aprofundar a sua raiz. Aí o sol veio, esquentou as pedras esquentaram a raiz delas e elas fizeram o quê? Murcharam, secaram e morreram. Outra parte da semente que o semeador plantou, ela caiu aonde? Num local aonde haviam também sementes de espinheiros. E quando essas sementes começaram a germinar, os espinhos cresceram mais rápido do que elas. E aí, os espinhos sufocaram essa semente e ela começou a dar brotinho, mas veio aqueles espinhos, aquele mato por cima e sufocou essa semente. E ela também não produziu. Mas houve uma parte da semente que caiu em solo bom. Aquele solo estava bem preparado, a terra estava fofinha e ali elas germinaram e deram bastante frutos. Umas deu, os cachos assim de trigo deram uma quantidade assim de mais ou menos, plantou uma sementinha, deu 30, outra deu 60, outra deu 100. E o semeador ficou muito feliz com o resultado do seu trabalho. E aí, quando Jesus terminou de contar esta parábola, os discípulos, tá lá no versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que o Senhor nos fala através de parábolas? E então Jesus lhe respondeu: porque a vós e aos outros é dado a conhecer o mistério dos reinos dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então Jesus falou: eu falo para vocês por meio de parábolas para que entendam. Mas tem pessoas que mesmo eu falando para elas através daquilo que elas têm aí no cotidiano, no dia a dia delas, elas não conseguem entender. E aí Jesus, até os próprios discípulos não conseguiram entender o que Jesus queria falar com esta parábola. Mas daí Jesus explicou a parábola. Então tá aqui, ó, a partir do verso 13, aí Jesus lhe disse: por isso lhes falou por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não entendem, de sorte que o semeador, então Jesus falou que o semeador era ele. Ele tinha vindo para falar do reino dos céus. E a semente, o solo, a semente, o semeador era ele, o próprio Jesus. A semente era a palavra de Deus e o solo era o nosso coração, o coração do homem. E aí ele foi explicando para os discípulos. Aquela semente que caiu na beira do caminho e que os passarinhos comeram, significa
o coração de algumas pessoas que o que acontece? Elas ouvem a palavra de Deus, mas tem o coração tão duro que a palavra não consegue espaço para poder frutificar. E logo vem o inimigo, Satanás, o inimigo de Deus, e arranca do coração dela a palavra. Então são aquelas pessoas que você vai falar bem assim, olha, você quer conhecer Jesus? Você quer mudar de vida? Você quer ser de jeito? Não enche as paciências. Nem que quero saber desse negócio de Jesus, nada. Vai com esse papo pra lá, eu tô de boa. Não é? Tem muitas pessoas que às vezes você, criança, vai falar de Jesus pro seu coleguinha, né? Que ele tá brigando, você fala, não briga não. Isso não é legal. Não enche o saco, você é muito chato com esse negócio de tudo não pode. Não é assim? Então, essas pessoas é como aquele solo onde caiu a semente e veio os pássaros e comeram a semente. E aí Jesus continuou a parábola. O solo aonde a semente caiu entre as pedras, que veio o sol, secou, com o calor do sol essa semente não germinou, são as pessoas que até ouvem a palavra de Deus. Elas, nossa, legal, olha, muito bom, viu? Esse Jesus é da hora, gostei. Elas ouvem com alegria. E elas até aceitam, nossa, olha, gostei de ouvir falar de Jesus. Eu quero Jesus como meu Salvador. Elas aceitam Jesus. Mas quando vem as dificuldades, essa pessoa desanima e a palavra de Deus morre na sua vida. Então, é aquela pessoa que ela aceita Jesus como seu Salvador, mas ela não aceita Jesus como seu Senhor, porque Jesus é o nosso Salvador, ele nos salva e ele é o nosso Senhor. Quando você o aceita como Senhor da sua vida, ele vem para dirigir a sua vida, tomar conta de você. Então você não pode mais querer decidir as coisas pela sua própria vontade. Você tem que consultar o seu Senhor, consultar Jesus sobre tudo aquilo que você vai fazer. Sobre quando você... Senhor, você fala assim, Senhor Jesus, eu estou indo passear. É da vontade do Senhor que eu vá passear? O Senhor vai estar junto comigo nesse passeio? Se Ele estiver com você, você vai sentir paz no coração. Senhor, olha, hoje eu não estou a fim de ir para a escola, não. Tô com uma preguiça. Será que é da vontade do Senhor que eu fique dentro de casa e não vá para a escola aprender algo? Aí, se você sentir paz no coração, é porque você é para ficar em casa. Mas na maioria das vezes, quando se trata de escola, tem que ir para você poder adquirir mais conhecimento. Então, Jesus falou que é assim, porque quando chega às vezes alguma coisa difícil, até na sua vida, criança, às vezes o papai e a mamãe ainda não tem Jesus no coração, mas você foi lá numa classe de boas novas, foi numa igreja com um coleguinha e ouviu falar de Jesus e gostou e aceitou Jesus no seu coração. Só que daí você chega em casa, o papai continua brigando com a mamãe continua de vez em quando querendo te dar um supapo. Na escola você tem problema com os coleguinhas, aí os coleguinhas começam a praticar bullying com você, abusar de você porque você não tá mais fazendo bagunça, não tá mais fazendo confusão, porque agora você tem Jesus no coração. Aí você fala, quer saber, esse negócio de Jesus aí não tá dando muito certo pra mim não. Eu vou desistir desse negócio. E você vai e desiste da palavra de Deus. Então esse é a semente que caiu aonde? No meio das pedras. Mas a terceira semente, que foi aquela que começou a germinar, mas junto com ela também tinha semente de espinhos. E os espinhos cresceu muito rápido e sufocou essa semente. Então Jesus falou que essa semente, essa palavra que caiu no coraçãozinho das pessoas, que também recebem com alegria a palavra de Deus. Mas as coisas deste mundo são mais atraentes e chamam a atenção dela. E a palavra acaba morrendo. Então o que é isso? Você aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Só que daí você continua na mesma. Você
não tira um tempinho para você estar lendo a Bíblia, para você estar orando, para você estar meditando na palavra de Deus, para você estar estudando a palavra, querendo conhecer mais sobre Deus. Você acha mais atrativo ficar no videogame, jogar bola com os colegas, soltar pipa, brincar de boneca, ficar no celular, nos aplicativos TikTok, Quai? Tudo para você é mais atraente do que a palavra de Deus. E aí, aquilo que você no primeiro momento era de alegria, que você amou conhecer Jesus, de repente aquilo para você parece não ter mais significado. E aí a palavra vai, assim como aquela sementinha cresceu, mas murchou no meio dos espinhos, a palavra de Deus vai sendo sufocada dentro do seu coração, porque você não tira tempo para cada dia mais aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre o Senhor. Mas houve aquela que caiu em boa terra, que foi aquela que frutificou a 30, a 60 e a 100. Então, esta palavra, ela significa o quê? O coraçãozinho da pessoa que ouviu a palavra, aceitou a palavra e tem um coração bom e generoso. E quando ouve a palavra de Deus, além de receber com alegria, ela faz ela crescer na sua vida. E com isso dá muitos frutos. Então, é aquela pessoa que ouviu falar de Jesus, mas ela chega para esse cara, amiguinho, nossa, ontem, olha, eu fui numa classe de boas novas, lá na casa da dona Maria, olha, eu fui numa escola bíblica de fé na igreja, eu ouvi falar sobre Deus. Nossa, se você vê que legal, você precisa ouvir também. E vai e conta a história bíblica que ouviu. Se não sabe contar, convida o colega para ir aonde foi ouvir e fica alegre e feliz. E aí aquele coleguinha vem, ouve também, aceita Jesus no coração e ali o que acontece? É você dando frutos, muitos frutos no reino de Deus. Então, criança, Jesus quis mostrar com isso que o coração do homem existem vários tipos de coração. Existem vários tipos de pessoa. Aquelas que ouvem a palavra e não dão bola, não estão nem aí. Aquelas que ouvem no primeiro momento gostam, mas depois acabam abandonando. Aquelas que com os problemas deixam de lado. Aquelas que as atrações do mundo são mais importantes para ela do que continuar vivendo na palavra. E aquelas que realmente praticam a palavra. Agora eu pergunto para você, como é o seu coração? É tão duro que rejeita a palavra de Deus? Tão desanimado que a palavra de Deus entra no seu coração, mas acaba secando? Ou você está tão distraído com as coisas do mundo que a palavra de Deus fica sufocada no seu coração? Ou o seu coração é esse coraçãozinho bom, generoso, que recebe com alegria a palavra de Deus e faz crescer e dar muitos frutos? Que tipo de coração é o seu? Olha só, no livro de Tiago, no versículo 1 e no capítulo 1 e no versículo 22, está escrito, não seja apenas ouvinte dessa palavra. Olha a orelhona da professora. Não seja apenas ouvinte dessa mensagem. Não adianta só você ouvir e não colocar em prática. Mas ponham em prática. Tá lá em Tiago 1 e o versículo 27. Então não adianta apenas você ouvir. Você tem que colocar em prática a palavra de Deus. Então, crianças, eu espero que assim como o Jesus explicou essa parábola do bom semeador, que assim como o meu coração, o coração da professora Esther, é um coração, um solo fértil, porque eu estou aqui, falando de Jesus para vocês, contando sobre a palavra dele, que você também seja esse coração fértil. Mas se você não for o coração duro, ou desanimado, ou distraído,
que você se torne um coração bom e generoso, um coração que semeie a palavra de Deus, que a palavra de Deus frutifique no seu coração. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história, tá bom? Que vocês entrem no canal, se inscreva, curta, compartilhe com seus coleguinhas, comentem lá se estão gostando dessas histórias que Jesus contou, que eu estou passando aqui para vocês de forma lúdica. E espero vocês na nossa próxima história. Um beijo da professora Esther e um cheiro bem gostoso no seu coração.